Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. O tema de hoje é a Grande Semana do Tempo, o primeiro artigo, artigo 1. Eu prometi para vocês que eu ia trazer sobre os artigos de John N. Andrews. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essa verdade para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A grande semana do tempo. O mundo está no limiar de uma crise estupenda. Eventos finais na página 14. Grandes mudanças então prestes a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Página 14. Exatamente. E uma coisa urgente. Estamos vivendo nas cenas finais da história desta terra. A profecia está se cumprindo rapidamente. As horas de graça estão passando velozmente. Não temos tempo. Nenhum momento a perder. Ellen White, Heaven Herald, 14 de julho de 1903. A grande semana do tempo, artigo 1. E você tem uma base aqui, ó. Que ela fala, não temos tempo a perder. E não temos mesmo. Quer dizer, que você não pode mais perder tempo. E sim, buscar a Deus a todo momento, agora. O que alguns dos pioneiros adventistas pensavam sobre os 6.000 anos? Vamos lá. Em 1849, James White, marido de Ellen White, iniciou uma pequena publicação chamada de Present Truth, a verdade presente. No ano seguinte, a revista adotou o nome de Segundo Adventure Heaven and Sabbath Herald, a revista da segunda vinda e arauto do sábado. O propósito da revista era fortalecer os crentes e defender a doutrina do sábado bíblico como verdadeiro dia de repouso, preparar o povo à volta de Jesus e publicar artigos teológicos proféticos, relatos missionários e outros editoriais. A revista se tornou o principal veículo de comunicação da liderança adventista, como contribuições regulares de Ellen White, Joseph Bates e Johnny Andrews e muitos outros. John Neville Andrews atuou como editor-consultor da revista por 32 anos. Atuou até a sua morte, e ele foi um teólogo influente na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se destacou no estudo das profecias bíblicas, especialmente as do livro do Apocalipse, e foi um dos pioneiros a identificar os Estados Unidos da América como a segunda besta de Apocalipse, capítulo 13.
A revista teve um papel vital na formação da identidade doutrinária e no debate profético dentro do movimento adventista. A edição do dia 17 de julho de 1883 traz o primeiro de uma série de 6 artigos escritos por John N. Andrews. Nos próximos vídeos, eu vou apresentar esses 6 artigos que foram publicados pela Second Adventure Hamlet. Quer dizer, eu vou trazer para vocês os 6 artigos que John N. Andrews publicou. Vou fazer uma série especial desses 6 artigos, tá bom? Eu vou fazer 4 em seguida. Se demorar para trazer os outros 2, é porque eu estou preparando a publicação. Estou preparando o vídeo. E esperem um pouco, tá ok? Vamos lá. A Grande Semana do Tempo, ou o período de 7.000 anos, dedicado à liberdade condicional e ao julgamento da humanidade. Quer dizer, vocês acompanharam um pouco da história do como começou a publicação dos artigos e que John N. Andrews publicou nesses 6 artigos. E tem a Grande Semana do Tempo, 7.000 anos. Primeiro, o juízo foi estabelecido antes da criação do mundo. Exatamente. Deus tinha planos já desde a fundação, antes da criação do mundo. Quando Satanás se rebelou. Mas quando estava lá no céu, estava já com o plano em mente, estabelecido. O dia do juízo. O dia do juízo foi designado antes da criação e do nosso mundo. Foi designado antes da rebelião de Satanás e de seus anjos, pois quanto pecaram não foram imediatamente julgados e condenados ao castigo, mas foram reservados para o dia do juízo, para serem punidos. 1 Judas versículo 6 e 2 Pedro capítulo 2 verso 4. 2. Os anjos foram colocados em período de prova. Os anjos foram colocados em período de prova porque pecaram, né, se rebelaram contra Deus, e eles vão ser julgados. No final de tudo, que a nova Jerusalém descerá do céu e vai vir para a terra, Satanás e os anjos que se rebelaram com ele serão julgados. E o 3, Adão também recebeu um tempo de prova, que também pecou e experimentou as dificuldades aqui da terra, o trabalho servil. 4. A criação em 6 dias e o descanso no 7º simboliza profeticamente 6.000 anos de história humana, mais 1.000 anos do juízo milenar. Aí o texto fala, quando Deus criou nossa terra, ele indicou o período de tempo que deve decorrer antes do dia do juízo. Ele empregou 6 dias no trabalho de criação. No 7º dia descansará de todo o seu trabalho. Ele santificou o 7º dia para ser um memorial eterno da obra da criação. Mas parece que Deus planejou nos primeiros 7 dias indicar o período designado para o tempo de graça e julgamento da humanidade. 5. Essa estrutura é confirmada por 2 Pedro capítulo 3, verso 8, e por paralelos com os anos sabáticos e do jubileu.
texto fala: São Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Achamos que São Pedro também quis dizer com isso que o período dedicado à história do homem antes do dia do juízo também foi indicado pelos dias que Deus empregou na obra da criação. Pensamos, portanto, que é no final de 6000 anos a partir da criação, o dia do juízo começará e que esse dia durará pelo período de 1000 anos. Assim, temos para aprovação e julgamento da humanidade uma grande semana de tempo, um período de 7000 anos. Este período começou na criação, quando Deus falou a palavra que chamou os elementos à existência, e terminará com a destruição dos ímpios no lago de fogo. Então Deus criará novos céus e nova terra, que permanecerão através dos séculos sem fim a morada eterna daqueles que passaram pelo período de seu tempo de graça e foram aprovados no dia do juízo. E tem sido a fé dos mais eminentes servos de Deus, não apenas durante toda a dispensação do Evangelho, mas também durante algumas centenas de anos antes do primeiro advento de Cristo, que o período de 6000 anos desde a criação estenderia até o dia do juízo. Aí ele continua: o plano é apresentar futuramente a história da humanidade em ciclos de 1000 anos até o último milênio, entre a ressurreição dos justos e dos ímpios, encerrando com o juízo e a criação de novos céus e nova terra. Exatamente o que John N. Wenders está escrevendo é exatamente verdade. Está seguindo a cronologia das profecias. Aí está o livro And Sabbath Herald, que foi escrito por ele. E os primeiros artigos, antes mesmo que eu falei do ano de 1849, já começou a iniciar antes da criação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi aí 5 anos depois do desapontamento em 1844. Então, quer dizer, eles não desistiram, eles permaneceram na fé e viram o que eles erraram, que eles acreditavam que ia acontecer, não aconteceu, que era a segunda volta de Cristo, que Guilherme Miller pregava. E começaram a estudar fervorosamente as profecias. E hoje eu vejo jovens que são adventistas e de outras igrejas, de outras denominações, com uma preguiça danada, que era de pegar uma Bíblia Sagrada para estudar as profecias. E eu vejo os pioneiros da época, do século XIX, e vejo uma fervorosa aplicação nas profecias, uma fervorosa estudo nas profecias. E eu vejo aí uma moleza hoje dos jovens. Vamos, jovens, vamos levantar, vamos ser fervorosos no estudo da profecia. E tem a grande semana do tempo, que é cronologia das profecias. Temos que estudar, povo de Deus. Temos que se alientar nesse estudo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo neste dia de sábado, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, muito obrigado de estar comigo e de falar essas verdades da sua palavra para o povo de Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!